Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torques, eu sou professor de Direitos Humanos aqui do Estratégia OAB e nós vamos neste vídeo tratar da nossa primeira questão do nosso curso de questões comentadas. Nessa questão nós vamos explorar alguns assuntos introdutórios da matéria de Direitos Humanos, mais propriamente da temática dos princípios que regem a disciplina. Então, vem comigo, vamos começar pelo enunciado da questão. Vejamos lá. A questão foi aplicada no 13º exame de ordem no ano de 2014. E ela diz o seguinte: a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, foi responsabilizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, fiscais do MTE, e pelo Ministério Público do Trabalho pela submissão de 197 trabalhadores a condições análogas, então vamos marcar aqui, condições análogas a de escravos em Belo Horizonte. Esse fato gravíssimo comprova, na prática, violação de um princípio crucial acerca dos direitos humanos. Então é o seguinte, notem que a questão, como é se disso em questões da FGV, ela traz um caso, ela traz uma situação hipotética que ocorreu e a partir dessa situação ela trata da temática dos princípios. Esse caso envolve uma situação no qual uma empresa fora condenada pela submissão de trabalhadores à condição análoga de escravo, certo? Então esse é o contexto. Veja que o próprio conteúdo, o próprio enunciado da questão não nos dá um direcionamento claro do que vai ser cobrado. Então nós vamos ter que analisar cada uma das alternativas para que a gente saiba se aquilo está certo ou errado e de certa forma estará relacionado aos princípios em direitos humanos. Aí vem o comando, assinale a opção que expressa esse princípio, certo? Então nós vamos ver a opção que expressa o princípio acima retratado. Vejamos só, a alternativa A. O princípio do relativismo cultural determina que o trabalho forçado seja combatido apenas nos países onde a legislação defina tal conduta como ilícita. E ele se refere ao relativismo cultural. Pergunto a você, certo ou errado essa alternativa? Seguinte, pessoal, o que é o relativismo cultural? O relativismo cultural, ele é um princípio, ele é uma característica dos direitos humanos que diz o seguinte, que nós não temos como falar de direitos humanos se nós não levarmos em consideração que cada sociedade, que cada comunidade, ela possui algumas peculiaridades. Portanto, direitos humanos na Argentina, direitos humanos num país do Oriente, é diferente dos direitos humanos aqui no Brasil. Essa é a ideia que está por trás do relativismo cultural. Contudo, esse princípio ele não expressa exatamente o que está exposto no enunciado, então essa alternativa está errada. Nós não podemos afirmar que, em razão do princípio do relativismo cultural, nós podemos admitir aqui o trabalho forçado. Veja só que ele fala em determina que o trabalho forçado seja combatido apenas nos países onde a legislação define tal conduta como ilícita. Pelo contrário, o trabalho forçado ele é combatido em todos os países que são signatários de tratados internacionais de direitos humanos que tratem a respeito desse assunto. Portanto, alternativa A, incorreta. B. O princípio da razoabilidade trata do princípio da razoabilidade, pois não é razoável que as pessoas sejam submetidas ao trabalho na condição análoga de escravo. Pessoal, isso aqui também está errado. E veja por quê. O princípio da razoabilidade aqui, ele é algo que serve para medir alguma conduta. E não é o princípio da razoabilidade que vem dizer o seguinte, que a conduta torna a conduta de submissão à condição análoga de escravo como violatória, como vedada. É justamente a violação dos direitos à dignidade da pessoa, é a submissão da pessoa a uma situação extremamente exploratória em violação dos seus direitos mais básicos, que é o que torna a submissão à condição análoga de escravo uma vedação. Portanto, não é o princípio da razoabilidade. A razoabilidade ela pode ser até utilizada para, num caso concreto, se aferir se aquela situação
se enquadra ou não como uma situação análoga de escravo ou em que grau houve a prática desse delito. Mas, no caso aqui, ela não justifica, ela não expressa o princípio em razão do caráter do que veio ali exposto no enunciado. Vejamos o C. O princípio do direito humanitário, pois o trabalho na condição análoga de escravo é desumano. E aqui é o seguinte, pessoal, essa aqui também está errada, porque o princípio que trata do direito humanitário envolve questões que tratam de conflitos bélicos. Isso mesmo, você vai ver um pouco mais à frente ali, eu preparei um slide para vocês com um resumo a respeito do tema e você vai ver que não é esse o princípio. Portanto, a única alternativa que nos resta aqui, que deve ser a correta, é a alternativa D. E vejamos, o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, pois o trabalho na condição análoga à de escravo viola a um só tempo, os direitos civis, políticos e os direitos econômicos e sociais. Professor, está correta mesmo? Claro que está, pessoal. Como eu disse para vocês, a submissão de uma pessoa à condição análoga de escravo viola a sua liberdade, viola os seus direitos sociais a um trabalho digno, viola uma série de direitos aqui que são de primeira e de segunda divisão. E essa conduta é vedada porque na análise de temas que são atinentes aos direitos humanos, essa análise deve se dar de forma global, de forma indivisível, abrangendo todos os aspectos relacionados a determinada temática. Então, na verdade é assim, você fica até um pouco difícil de você, se você olhasse só para essa alternativa, fica difícil de você marcá-la de cara. Se ela viesse na alternativa A, é muito difícil que você vá lá assinale, não, eu sei dessa, está certo, essa eu passo para frente. Mas analisando, lendo as demais alternativas e essa forma de resolução de questões fundamental na hora da sua prova, você comparativamente você diz, opa, a letra A não pode, a letra B também não pode, a letra C também não pode, portanto, e a D realmente faz sentido, portanto a D é a mais correta entre todas as demais. Perfeito? Então agora vem para aqui com o outro slide e nós vamos trazer alguns conceitos importantes para vocês. Primeira coisa, relativismo cultural. Relativismo cultural, que foi abrangido lá na primeira alternativa, trata do seguinte, traz a ideia de que os direitos humanos, eles são compostos, eles possuem algumas concepções morais que vão variar de acordo com as diversas sociedades. E essas diferenças, elas não residem nas pessoas em si, mas também no contexto social perante o qual estão inseridos. Portanto, não há como justificar a concepção moral da pessoa desprendido do seu contexto. De modo que que aquilo que eu disse para vocês, o que é direito humano aqui no Brasil não necessariamente vai ser direito humano num país oriental. Por quê? Porque eles possuem outras concepções morais, eles possuem outros valores que tornam aqueles direitos que eles preveem lá, que eles defendem lá como direitos humanos aqui no Brasil, em razão das nossas concepções morais, em razão dos nossos valores, nós entendemos que direitos humanos envolvem outro conjunto de direitos. Perfeito? Então, essa é a ideia que está por trás do relativismo cultural. Além disso, princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado. Ele se caracteriza por ser elástico, por ser variável no tempo e no espaço. Então, o que é a razoabilidade? É agir com bom senso, com prudência, com moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como também as circunstâncias que envolvem a prática do ato. Então essa é a ideia que está aqui por trás do princípio da razoabilidade e, claro, ele não justificaria a alternativa da questão. O princípio do direito humanitário, vejam só, pessoal, é considerado como uma das grandes vertentes dos direitos humanos. E ao lado, claro, vamos anotar aqui para vocês já para complementar, no que diz respeito às vertentes dos direitos humanos, nós temos 3 vertentes. Quais são elas? Vejam só, a primeira vertente é a dos direitos humanos propriamente. Direitos humanos.
A segunda vertente é a vertente do direito humanitário. E a terceira vertente é a vertente dos direitos dos refugiados. Então, assim, pessoal, essas três vertentes, elas vão conduzir ao que nós conhecemos por internacionalização dos direitos humanos, ou melhor, o direito internacional dos direitos humanos. Então, assim, veja, primeiro nós tivemos uma vertente um pouco desenvolvida, com um caráter mais interno protecionista de direitos humanos. Depois nós tivemos uma expansão dos direitos humanos envolvendo conflitos militares e guerras, conflitos bélicos, e depois nós tivemos a tratativa dos direitos dos refugiados. Todos esses direitos considerados são aspectos, são vertentes que levam ao desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, que é a nossa disciplina tal como posta atualmente. Mas voltando ali ao princípio do direito humanitário, nós temos o seguinte, que esse princípio ele revela que os direitos humanos são criados, a vertente do direito humanitário envolve mecanismos jurídicos internacionais de proteção às pessoas que estão inseridas em zonas de conflitos militares e de guerras. E aqui é importante ressaltar que essa proteção ela não se dá apenas aos civis, ela abrange também a proteção dos próprios militares que estão envolvidos no conflito armado. Então, toda vez que nós falarmos em direito humanitário, você tem que lembrar de conflitos bélicos e armados. E só mais uma informação para você aqui, tanto conflitos internos quanto os conflitos internacionais são protegidos pelo direito humanitário. Às vezes a gente leva a crer, por se tratar de uma disciplina que tem envolvimento no direito internacional, que somente os conflitos de cunho internacional estariam englobados na proteção aqui. Está incorreto. Tanto os conflitos internos quanto os conflitos internacionais estão protegidos pelo direito humanitário. E, por fim, o princípio da indivisibilidade, que foi o princípio que justificou a nossa alternativa ali. E ele diz o seguinte, que os direitos humanos constituem um corpo único a ser interpretado e aplicado em conjunto. Portanto, em razão das diversas violações que nós temos aos direitos de liberdade, aos direitos de igualdade, ou seja, aos direitos civis e políticos, bem como os direitos sociais e econômicos, quando nós submetemos uma pessoa à condição análoga de escravo, é que se justifica a vedação no plano internacional e, portanto, a atuação, no caso, aqui já no plano interno, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, repelindo essa conduta. Perfeito? Portanto, essa é a alternativa correta. Só retornando aqui para fixar, nós concluímos então que a alternativa D era a correta e o gabarito da nossa primeira questão dessa aula. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido o assunto aqui. Aguardo vocês na nossa próxima questão de direitos humanos. Até lá!